Oi, gente! Estamos chegando ao vivo para todo o Brasil com Vida e Estilo. Aqui a gente trata, assim, de nutrição, de comportamento, de qualidade de vida. E o nosso interesse, nosso objetivo é que você saia melhor do que entrou. Tem uma bancada preparada de alimentos que contribuem ou não para a azia. Você tem azia, má digestão? Será que grávida tem mais azia? Dá para controlar isso? Você que toma muito remédio, vitaminas, remédios aí por conta dos desafios de saúde que às vezes temos, será que isso também atina a nossa azia? Como é que funciona? Daqui a pouquinho você vai saber de tudo. Seja bem-vindo. E nós estamos recebendo hoje em nosso programa o Dr. Cláudio Muti, nutrólogo. Tudo bem, Dr. Cláudio? Olá, tudo bem, Seja Amanda? muito bem-vindo, viu? Obrigado, agradeço o convite. Estamos recebendo também Luiz Fernando Corrêa Zantucci, gastroenterologista. Tudo bem? Isso mesmo. Muito obrigado pelo convite. Seja bem-vindo ao nosso programa, viu? Ele tem um livro ótimo que nós vamos mostrar aqui daqui a pouquinho, ó. Vida por um Segundo. Já falamos sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre a azia. E aí eu pergunto a vocês. Todo mundo, quando come determinados alimentos, tem azia ou uma pessoa nasce com essa disposição e outra não? Posso falar um pouquinho Por sobre favor. isso? É claro que a anatomia, a genética é muito importante nisso, porque o estômago produz mais ou menos ácido clorídrico na medida em que você tenha mais ou menos células produtoras de ácido clorídrico no estômago, que a gente chama de células oxíticas ou parietais. Evidentemente que um grupo de pacientes que herda capacidade ou um número de células parietais produtoras de ácido clorídrico muito grande vai estar muito mais sujeita à azia do que um grupo que tem uma quantidade menor dessas células produtoras de ácido. E isso está muito vinculado àquela série de alimentos ali que a gente vai ver daqui a pouco na gênese da azia, da queimação. Mas eu queria, de início, só deixar uma mensagem que eu acho que isso é o mais importante e que se ficar essa mensagem hoje aqui, eu já estou satisfeito. Azia, geralmente, é correlacionada com gastrite. Ótimo, bacana 100%. Só que lembrar que o sintoma da azia, da queimação no estômago, pode estar relacionada com problemas muito graves. Sim. Inclusive com o câncer do aparelho digestivo. Então, essa, na verdade, é a mensagem mais importante que eu gostaria de deixar aqui. Porque sentir azia é melhor procurar um médico. Sem dúvida, que não necessariamente é uma coisa tão corriqueira, que a gente trata dessa forma, né? Ah, comi uma saladinha, tinha um pepino, ou comi um pimentão, puxa, me deu uma azia, isso acaba sendo frequente. Algumas pessoas tomam remédio para azia quase que diariamente. Eu estava até conversando com os nossos dois profissionais na maquiagem, contando para eles. Tem um remedinho desses aí muito conhecidos que as pessoas costumam tomar todo dia pela manhã. Ah, eu já tomo logo porque depois eu tenho um dia cheio e uma coisa me faz mal, outra também. Isso virou uma febre. Há pouco tempo saiu um estudo muito importante dizendo dos problemas que esse remédio causa para a nossa saúde, como Alzheimer, até cancerígeno de alguma forma. Então, assim, tem que ficar atento, não pode tomar remédio à torta e direita, como a gente acabou de dizer. Se você sente, né, tem esse sintoma sempre, procure um bom profissional, porque ele vai te alertar do melhor caminho. Às vezes, vamos perguntar para o nosso nutrólogo, substituindo alguns alimentos ou deixando de comer algumas coisas, você já consegue solucionar esse problema da azia? Ela tem cura? Então, a azia é uma coisa mais importante, maior do que tudo que nós estamos falando de alimento. Porque a gente tem que pensar que a natureza é muito sábia. O nosso estômago tem que ser ácido. Então, as pessoas tomam antiácido. Tem que ser ácido, porque se não tiver estômago ácido, como acabou de falar das doenças que podem vir. Se você não tiver estômago ácido o suficiente, você não quebra alimentos. Você não quebrando alimentos, você não tem nutrientes. Se você não tem nutrientes, você não consegue absorver nutrientes, todas as doenças vão vir. Você vai ter depressão. Depressão? Olha. Sim, depressão por quê? Se você não tem nutrientes, você não tem energia. Se você não tem energia, o corpo, para te proteger,
como você não tem energia, te deixa depressivo, para você não gastar energia que você não tem. Se você não tem acidez perfeita, você não quebra alimentos. Se você não quebra alimentos, você fica gordo. Você fica gordo porque o corpo começa a economizar energia. Pensa que a natureza é sábia, ela economiza energia. Se você não tem acidez, você não quebra alimento. Você tem baixa de libido. E você tem todas as outras doenças. A gente pode explicar, o doutor também pode explicar, o que leva às doenças autoimunes também. Se você não quebra direito o alimento e você tem um intestino inflamado, permeável, você começa a ter substâncias dentro do seu corpo que não era para entrar, como você deixou seu intestino permeável, entram substâncias, o seu corpo vai atacar essas substâncias e numa hora ele vai olhar, nossa, isso parece com alguma coisa do seu corpo. Eu produzi anticorpo para destruir, daí começa a destruir seu corpo. Daí você tem tireoidite, você tem artrite, artrose, tudo pela má digestão. Então, é importante a acidez do estômago, a acidez gástrica é muito importante. E aí as pessoas tomam esses zóis, omeprazóis, essas coisas assim, e vão se destruindo. Sim. Então, essa não é, a cura não é assim, não é, a cura é fazer com que o seu estômago tenha acidez perfeita. Se você ficar tomando só antiácido, você vai se destruir, você vai ter várias doenças, essas todas que eu te falei, depressão, o Alzheimer, você não constrói músculo, você diminui sua libido, e todas as outras doenças que você possa imaginar, eu consigo explicar por isso daí. Sim. Então, a gente tem que saber, tirando as alterações anatômicas, que o doutor acho que vai explicar depois, porque nós temos duas válvulas, eu até trouxe uma figura para mostrar que nós temos duas válvulas no estômago, entre o estômago e o esôfago, que uma é a cárdia, outra é o piloro, é a válvula de baixo, depois eu queria mostrar na figura. Sim. É assim, o piloro, ele abre quando o seu... É essa figura? Exatamente. A parte de baixo do estômago é o piloro. Ele segura, ele se mantém fechado, firme, porque a natureza é sábia. Ele se mantém firme até ter uma acidez perfeita que consiga quebrar o seu alimento. Enquanto essa acidez não for perfeita para quebrar o alimento, ele não abre. Ele é muito bravo, não abre. Agora, essa válvula de cima, se ela não tiver alterações anatômicas, ou seja, na obesidade, a gravidez, que depois o doutor vai explicar, que você modifica essa válvula, que ela aperta assim. Então, você tem alterações por alimentos, e cada um tem o seu alimento. Tem alguns alimentos que são para todos, mas cada um tem o seu alimento. De repente, você come um alimento que para mim não faz mal e para mim pode fazer. É verdade. Aí é genética para responder. Se essa válvula, como ela é fraquinha, ela não é igual a válvula de baixo que segura, ela é fraquinha, ela fica aberta, então reflui o ácido do seu estômago, que não é suficiente para quebrar o seu alimento. Que com o passar do tempo, a acidez do estômago diminui, ou seja, fica menos ácido do estômago, menos ácido e quebra menos alimento. Sim. E essa válvula de baixo, enquanto não tiver acidez perfeita, ela não abre, você começa a refluir. Ô, doutor Zantucci, a gente estava comentando da questão dos remédios, né? Muitas pessoas tomam as suas medicações mais pesadas pelos problemas de saúde, outras pessoas tomam as vitaminas, e aí de manhã você enche a mão de vitamina, né, gente? Toma ali seu biotin, seu colágeno, toma isso, toma aquilo, e isso causa uma azia. Por quê? É normal? Então, tudo aquilo que pode agredir o estômago ou provocar um aumento da produção de ácido acaba levando à azia. Na verdade, a azia geralmente está relacionada porque o estômago ele tem um mecanismo de agressão, entre aspas, que é a produção do ácido, e tem um mecanismo de defesa através da produção de muco pelas células do fundo do estômago, que são especializadas nisso, e que recobrem todo o estômago, no sentido de proteger as células do estômago do ácido. Porque também, quando existe esta alteração entre os mecanismos de ataque, entre aspas, e defesa, a célula do estômago, a mucosa do estômago, perde a guerra. E você passa a ter as doenças pépticas, que a gente chama, que nada mais é do que o aparecimento das doenças relacionadas com a hiperacidez,
com o aumento do ácido clorídrico dentro do estômago e perdendo essa relação entre ataque e defesa, uma guerrazinha que tem ali dentro do estômago. Em relação ao refluxo, a gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso depois. Além do esfíncter inferior do esôfago, que a gente também conhece como cárdia, que na verdade é a junção entre o esôfago e o estômago, existem vários mecanismos que estão relacionados com o fechamento desse esfíncter. Então, isto também tem muito a ver com a gravidez, porque a gravidez em si acaba facilitando o relaxamento desse esfíncter. Então, você começa a ter refluxo. Você reparando, a mucosa do esôfago ela é completamente diferente da mucosa do estômago. A mucosa do estômago faz o ácido e se defende dele. A mucosa do esôfago não faz o ácido e tampouco se defende dele. Um grande problema do uso dos inibidores de bomba de próton, que são esses antiácidos mais potentes que agem na célula produtora de ácido, ela não deixa o íon H+ sair de dentro da célula. A gente antigamente usava isso tranquilamente, sem problema nenhum. Mas existem trabalhos atuais, feitos em doentes lúpicos, que têm lúpus eritematoso e artrite reumatoide, e que usam cortisona, corticosteroides, de uma maneira crônica para o resto da vida, em decorrência da doença. Então, esses indivíduos obrigatoriamente usam os inibidores de bomba de próton como um acessório, no sentido de que o estômago se proteja um pouco mais da hipercloridria que esses medicamentos promovem. Então, tem alguns medicamentos, isso é importante quando você pergunta de medicamento, isso é muito importante porque tem medicamentos que induzem muito mais a produção de ácido e outros que diminuem os fatores de defesa. Mas se eu tenho que tomar, por exemplo, tenho diabetes, pressão alta, colesterol, tenho que tomar aquele remédio todo dia. Claro. Tem uma dica para a pessoa sentir menos azia? Tomar com o estômago cheio, determinados horários, combinar nunca com leite, não sei, essas coisinhas? Claro, tomar com o estômago cheio é sempre de bom alvitre. Mas existem remédios que não adianta você estar de estômago cheio, porque a ação deles acaba sendo pela via hematogênica, pelo sangue. Eles são absorvidos e vão lá e estimulam a célula produtora de ácido, a produção de ácido. E aí você tem um descontrole, um desbalanço entre os fatores de agressão do estômago e os fatores de defesa. E a célula do estômago é que acaba sofrendo todas essas repercussões dessa guerra. O assunto é super importante, né? A gente está falando aqui do medicamento que você toma de manhã, se isso traz azia realmente para você. Nós vamos falar também sobre a água com limão. Muita gente toma água com limão em jejum pela manhã. Uns porque diz que emagrece, outros porque diz que realmente dá aquela limpada no estômago e aí você começa o teu dia muito melhor e quem sabe até previne a tal da azia. Nós vamos saber já se isso é um mito, se é uma verdade, mas agora tem um recadinho comercial com o nosso querido Eli, que vem falar de Forte Organ. É, isso mesmo. Parabéns para a diretoria da Rede Brasil e para a Maga Diretora. Sempre com pautas boas, convidados bons, boa música. Parabéns. E falando de saúde, você já ouviu falar em câncer no coração? Não, né? Por quê? O coração está sempre em atividade, o coração trabalha o tempo todo. O coração manda para o nosso organismo o oxigênio, manda sangue e manda nutrientes. É isso que você precisa fazer, você precisa estar em atividade. E o coração também é onde é o nosso termômetro. Quando você está apaixonado, quando você está ansioso, quando você está alegre, é o termômetro. Olha, para você prolongar a sua vida útil, física e mentalmente aqui na Terra, anote aí, não fumar, não beber, atividades físicas constante, moderada, muito bem orientada, alimentação saudável, controlar o estresse e viver com amor. Agora, se você está numa vida completamente ao contrário, bebe, fuma, não faz atividade física,
física, passa muito estresse, muito nervoso, isso não é bom. Isso acaba ocasionando radicais livres no seu organismo que atacam as células, baixando a sua imunidade. Aí você pega tudo quanto é doença, depressão, ansiedade, estresse, insônia, você fica também com triglicérides alto, AVC, trombose, infarto agudo do miocárdio, se nada funciona, e sexualmente então? Por isso que você precisa do Forte Organ, ativador sexual 100% natural, notificado pela Anvisa e aprovado pelo Ministério da Saúde. Forte Organ não tem contraindicação alguma porque é 100% natural. Nutrientes? Tem vários, vitaminas B3, B6, B12, C, D, E, e tem a niacina, que dilata veias e artérias, aumenta o fluxo sanguíneo do organismo. Para você que é mulher, que entrou na fase da menopausa, é excelente. Fluxo sanguíneo maior no órgão genital feminino, para você mulher, acabam os problemas de ressecamento e você volta a sentir prazer. Fluxo sanguíneo maior no órgão genital masculino, você homem passa a ter mais ereções no intervalo de tempo mais curto e ereções com mais virilidade, mais duradoura, mais prazerosa para o casal. Maltodestrina, mais disposição. E por último, a piridoxina e o bisglicinato de zinco, que regulam o nível de testosterona. Um tratamento que você faz aí no conforto da sua casa, custa menos do que uma consulta no especialista e você recebe uma embalagem assim, ó, discreta. Passe a mão no telefone e faça agora uma consulta gratuita. Você mulher fala com outra mulher e você homem fala com outro homem, com educação, carinho, respeito e usando as palavras certas. E o telefone está aí na sua tela, 0800 nunca paga, 0800 940 3418. Se você for um dos 100 primeiros a ligar, olha só que legal, comece seu tratamento pagando no cartão de crédito. Você não paga o frete, tem um super desconto e ganha um brinde surpresa. Forte Organ, mais um produto com a qualidade Elishop. Eu uso, eu recomendo. Nesse, você pode confiar, é só ligar. Obrigada, Eli. Obrigada, Forte Organ. 0800 940 3418. Bora dar um up aí nessa vida, hein? Vambora. Ó, o Davidson Bernardo tá aqui na live com a gente. Ele diz que quando ele se alimenta à noite, ele acorda na madrugada com ânsia de vômito. Muita gente, quando janta, come bastante à noite e vai dormir, ou passa mal durante a noite, ou acorda também se sentindo com o estômago embrulhado. Isso é comum? É de comer muito à noite? É, de comer muito à noite. A noite não é para comer. Você tem que pensar na seguinte coisa. À noite não é para comer, não. Não é para comer. Você tem que pensar na seguinte coisa. Vamos pensar na natureza. Você não vai gastar energia à noite. Você vai dormir, é pouca energia que você gasta, então come pouco. Não tem que comer muita coisa, né? Não. Eu também acho, concordo. Ele pergunta, essa acidez afeta os dentes? Deixa eu ver aqui, peraí. Com refluxo, Peraí, gente, que ele fez a pergunta um pouco mais completa aqui em cima. Engasgo muito quando vou me alimentar. É uma acidez que afeta a minha dentição. Por isso tenho muitos tártaros devido a essa acidez. O que posso fazer para melhorar? Isso aí acho que é uma parte mais de, dentistas. Mas essa acidez, não é ela... de dentista, é não. com você mesmo? É comigo mesmo. Conta, Zantucci. Deixa eu falar. Então, primeiro, eu queria responder, talvez não tenha ficado claro, o problema dos remédios. Sim. Tem remédio que agride muito o estômago. Esses não devem ser utilizados. Como anti-inflamatório, cortisona. E quando forem obrigatórios pela doença apresentada pelos pacientes, você tem que tomar condutas profiláticas, preventivas, para que não apareçam doenças do aparelho digestório relacionados ao uso desses medicamentos. Então, é super importante o acompanhamento médico. E a gente estava falando dos inibidores de bomba de próton, até está aqui o Dr. Márcio Camada, que é um geriatra renomado em São Paulo, e que vai ter a semana de Alzheimer agora, proximamente. Então, a gente tem visto em alguns trabalhos que o uso crônico dessas medicações, hoje em dia, são realmente contraindicados no sentido que existe uma relação entre uso prolongado desses remédios e Alzheimer e demência. Então, isso aí pode ser usado, deve ser usado, mas deve ser acompanhado por médico para que tenha um sucesso no tratamento sem trazer efeitos colaterais. Nós vamos fazer o intervalo rapidinho, 30 segundos, conte aí 30 segundos, a gente volta respondendo aqui o nosso seguidor da live do Instagram sobre acidez, tártaro, dentição. 30 segundos, me espera.